Capturar. Tá gravando, ok. Direito de família. Casamento. Artigo 511. Igualdade de direitos e deveres. Casamento civil. Artigo 512. É gratuito, o que paga é as custas e emolumentos, salvo se for declarado pobre na forma da lei. Casamento religioso. Artigo 1515. Religioso será apenas a realização do matrimônio, em qualquer religião. Faz o processo de habilitação e depois faz o registro na separação civil. Formas especiais de casamento. Casamento por procuração, artigo 542. A representação na celebração do casamento. Para casar no seu lugar é possível otorgar uma procuração. Para uma outra pessoa, vá ao seu casamento e diga ao representante que você não quer mais se casar. Eu posso revogar o mandado, e desde que seja por instrumento público, ainda que o mandatário não tenha conhecimento. Neste cenário, se o mandatário vier a se casar, terá que pagar perdas e danos à futura ex-esposa. Se ele se casar e eu vier a coabitar com a esposa, posteriormente o casamento convalida. Casamento não compatível. O cidadão está morrendo, não dá tempo de chamar o juiz para se casar, então casamento não compatível dispensa a autoridade celebrante. Em compensação, aumenta o número de testemunhas para 6 e não pode ser parente de nenhum dos dois. Casamento no caso de moléstia grave. Está muito doente, mas não está à beira da morte, ou seja, haverá autoridade celebrante. Se o escrivão quiser ir, o oficial nomeará um ad hoc. Se o escrivão não quiser ir, o oficial nomeará um ad hoc, um escrivão qualquer um na rua que saiba ler e escrever. O casamento é um negócio jurídico, tendo plano de existência, validade e de eficácia. Pressuposto de existência. A doutrina costumava elencar como primeiro pressuposto de existência do casamento a diversidade de sexo. Ocorre que não mais exigida no Brasil desde a DPF 132 do Rio de Janeiro. A união homoafetiva é um entendimento familiar e, como tal, se aplica por analogia às regras da união estável. O STF não conferiu a união estável de abraçar a união homoafetiva porque a união estável é de homem e mulher, pois não tinha como modificar a Constituição Federal. Por isso que o STF diz que união homoafetiva é família e, por analogia, se aplica a união estável. Por isso que casais homoafetivos passariam a celebrar contratos de união estável por analogia. O artigo 226 da Constituição Federal e artigo 17 e 26, ambos facilitam a conversão da união estável em casamento. Então, com isso, ajuizaram a facilitação da união estável em casamento. Consentimento. A vontade dos nubentes e inequívoco não pode se casar bêbado. Validade. Capacidade núbil. Artigo 15 e 17. 16 anos já pode casar no Brasil, mas com 16 anos até os 18, eu vou precisar de uma autorização para me casar. Os pais ou representantes legais que vão dar a autorização. E se os pais divergirem, aplica o 1631. A decisão caberá ao juiz. Ação de suprimento judicial. O mesmo vale para a negativa injusta, sendo nomeado um curador especial, apenas para aquele ato. Quem se casa mediante suprimento judicial se casa em regime de separação obrigatória de bens. Artigo 1641. Esta autorização, dada pelos pais, poderá ser revogada até o momento da celebração do casamento. Existe hipótese no Brasil em que se pode casar com menos de 16 anos? Sim, em duas hipóteses. Artigo 520. Gravidez e para evitar incumprimento e imposição de pena criminal. Alguns atores defendem a ideia de que ela foi revogada, haja vista que o Código Penal foi revogado quanto aos excludentes. O Código Civil não foi revogado. O casamento é um dos atos pelo qual você precisa mais do que capacidade. Você precisa de legitimação, de uma autorização estatal. Porque as pessoas que não podem se casar entre si, mesmo que tenham capacidade núbil, a fins em linha reta é o cônjuge com os parentes do outro, mas quando você se casa, você se torna parente dos parentes do cônjuge, por escolha sua. Então você se torna parente do cunhado, por afinidade do seu cunhado, sogro, etc. É indissolúvel. Uma vez sogra é sempre sogra, mas com cunhado ainda pode casar. Não se pode casar com o tio, mas todavia existe um decreto, Lei 3.241, que se houver laudo de 2 médicos informando que o casamento de parente terceiro grau não traz defeito, a prole pode casar. Para a maioria da doutrina, o decreto vale. Para a sua prova, de acordo com o Código Civil, é proibido. Todavia, para a doutrina, o decreto 13.200 continua vigente porque é uma norma especial, não sendo revogado por norma geral.
Sendo assim, havendo 2 laudos médicos que não há defeito da prole, pode casar. Só falará de decreto se a prova perguntar por doutrina. Artigo 522. O impedimento pode ser erguido até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. É nulo o casamento contraído por pessoa impedida. Causa suspensiva. É a hipótese na qual você não deve se casar por receio de existir uma confusão patrimonial de um relacionamento anterior com um novo relacionamento. Artigo 523. Se você vier a se casar, o artigo 1641 informa que é obrigatória a separação de bens. Exceção ao parágrafo único do artigo 523. Se os nubentes comprovarem a ausência de prejuízo, o juiz poderá liberar a escolha do regime de bens. Se casar infringindo, desrespeitando causa suspensiva, o regime será a separação obrigatória dos bens. Quem pode erguer? Parente em linha reta e colateral até o 2º grau. Anulabilidade do casamento. Nulidade relativa. O casamento que resultou de gravidez, mesmo menor de 16 anos, é possível se casar e não se anulará. O menor de 14 anos se casa, é anulável. Se não tem idade núbil para casar, o casamento será anulável. Se eu for ajuizar uma ação de anulação do casamento, quem tem legitimidade ativa para propor essa ação é do cônjuge. E se o cônjuge tiver menos de 16, você aplica o artigo 552. Vícios de consentimento, coação, erro contra a pessoa. A coação é a pressão, a ameaça dirigida contra alguém para que pratique um ato contra a sua própria vontade. Está alinkada no artigo 557 do Código Civil. Traz o rol de erros essenciais. Quanto a pessoa, trabalha com casuísticas que a unem. É sempre por um fato anterior ao casamento, cuja descoberta é posterior ao casamento. E impossibilita a continuidade da vida conjugal, exemplo, cirurgia de mudança de sexo, transgenitalização ou nova designação sexual. Segundo o STJ, a mudança de sexo autoriza a mudança do registro civil, nome e gênero, e esta alteração é feita sem um tipo de pré-mutação no registro de nascimento. Ou seja, pode o sujeito se casar sem saber que Joana um dia foi João. Acontece. Haverá um erro essencial, o que concerne a pessoa. Quais são os prazos decadenciais? O artigo 560, no caso do erro contra a pessoa, a ação de anulação do casamento será de 3 anos. Observação: casamento putativo. É aquele imaginário, né? É o casamento inválido, mas por conta da má-fé tem seus efeitos preservados para quem estava de boa fé. Todos os efeitos, exemplo, alimentos, meação do patrimônio, até a data da sentença anulatória e apenas para quem estava de boa fé. Isso aí se preserva ainda, né? Continua valendo. O Código Civil adota a teoria do casamento de fato e a aplicação da teoria da aparência ao matrimônio. Artigo 1564 do Código Civil. Efeitos do casamento pessoais. Artigo 566. Chamado também de coabitação, descumprimento da fidelidade recíproca, traição, durante o casamento, poderá haver responsabilidade civil. Por exemplo, A tem uma amante e todo mundo sabe, e a sua esposa estava sofrendo uma lesão à sua imagem. A traição por si só não gera a indenização. O que gera, na verdade, é o confronto da imagem com a pessoa, né? Regimes patrimoniais. Pois o casamento ocasiona deveres patrimoniais. O regime de bens é o estatuto jurídico patrimonial do casamento. O regime de bens é guiado por 2 importantes princípios: a liberdade de escolha e a mutuabilidade. Liberdade de escolha. Exceção, 1641. Quem não tem escolha no regime de bens, por exemplo, maior de 70 anos, ele não tem escolha de regime de bens, e que é a separação obrigatória de bens, né? Mas no Brasil, em regra, você pode escolher o regime de bens que quer casar. Através do pacto antinupcial, que se fará a escolha do regime de bens, também chamado de pacto pré-nupcial. Nos Estados Unidos também tem, mas enfim, nós não sabemos, temos que procurar depois direito. Pacto é um contrato que é muito comum lá, né? Pacto é um contrato que é feito antes do casamento, com o objetivo de escolha do regime de bens, artigo 1653, e tem que ser feito mediante escritura pública. Se não for obedecido desta forma, acarreterá nulidade absoluta.
e fica sob condição suspensiva porque ele apenas produzirá seus efeitos após o casamento. Um pacto antenupcial que não foi realizado por uma escritura pública. Este pacto é nulo, de pleno direito, mas se fizerem pacto e fizerem escritura pública, porém nunca se casarem, este pacto será ineficaz. Artigo 564 do Código Civil. Pacto realizado por menor fica condicionado à aprovação do representante legal. Artigo 1640. Se o pacto for nulo ou não houver, o regime será de comunhão parcial de bens. Observação. No pacto antinupcial, os nubentes poderão escolher um dos regimes de bens tratados no Código Civil, ou ainda criar um novo regime. A doutrina chama de regime híbrido, de acordo com a variabilidade. Mutuabilidade. Artigo 1639 do Código Civil. É uma novidade no Código Civil. Parágrafo 2º. Permite a alteração do regime de bens, mas para tanto é necessário respeitar alguns requisitos. Pedido conjunto de ambos os cônjuges, imotivado. Artigo 967. Não podem contratar entre si os casados em comunhão universal e separação obrigatória de bens. A saída é ajuizar uma ação de mudança de bens. Artigo 523. Quando me casei, eu incorri em uma hipótese suspensiva. Eu acabei obedecendo a regra da separação obrigatória de bens. Mas durante o casamento, a causa suspensiva desapareceu. Por exemplo, eu era viúva e não tinha feito o inventário ainda, e no decorrer do segundo casamento, findou esta causa suspensiva. É possível ajuizar a ação e requerer a alteração do regime? Procedimento de jurisdição voluntária. Não pode haver lide. Juízo competente é a vara de família. Essa alteração não pode prejudicar terceiros, por isso deve publicar editais. Tendo efeito ex nunc, que é não retroagem, né? Apenas para frente. Ou seja, não retroativo, só dali para frente. O casamento aconteceu em 2000. Código Civil de 1916. E as pessoas continuam casadas até hoje, 2015. E eles desejam alterar o regime de bens. Pode? Sim. O STJ tem entendimento reiterado ainda que o casamento tenha acontecido na época do Código Civil de 1916, porque é primeiro isonomia e segundo por conta do artigo 2035. O que tange a validade, eu vou aplicar a lei no que quando foi feita a confecção do contrato. 1916. Mas que no que tange a eficácia, eu vou aplicar a lei nova, 2002. E será possível alteração do regime. O STJ informa expressamente que não se aplica o artigo 239, que na verdade regula tão somente o regime de bens decorrente do casamento. Quando as partes se silenciam, em 1916 era de comunhão universal e 67 para fim do casamento parcial. Espécies. Comunhão parcial. Supletivo. Artigo 1640 do Código Civil. É o que mais incide nos casamentos atuais, traz o binômio separação total para o passado e comunhão total para o futuro. Exemplo, recebi 200 mil de doação e o meu marido colocou mais 100 mil para comprar o imóvel. Como faz? Aqui gerou uma confusão do patrimônio. Em tese, terá que fazer uma apuração contábil no momento do divórcio, para a minha ação incidir na parte que contribuíram, não na parte que ganhou da herança. Ou seja, os 200 mil continuando sendo meu, os 100 mil que ele participou é o que seria 50 mil da minha ação para mim e 50 mil da minha ação dele, né? Então, assim, artigo 1660, inciso 2. Fato eventual. Exemplo, ganhei na loteria. João se casou com Maria em comunhão parcial e antes do casamento já tinha uma fazenda. Essa fazenda que João tinha se comunica? Óbvio que não, né? Bens adquiridos antes do casamento não são comunicáveis. As benfeitorias realizadas na fazenda durante o casamento, as safras escolhidas durante o casamento comunicam. Exemplo 2. Maria, antes de se casar, tinha um imóvel. O imóvel continua sendo só dela, mas as eventuais aluguéis que Maria vier a receber no curso do casamento daquele imóvel comunicam. E os bens imóveis como fica? Presunção relativa, juris tanto. Artigo 1662 do Código Civil. Comunhão universal de bens, que é uma merda, né? Vamos ser sinceros. Artigo 1667. Comunica todos os bens, seja anterior ao casamento e posterior ao casamento. Fideicomisso. É o instituto de direito sucessório que deixa o patrimônio transitoriamente com alguém para posteriormente ser interessado a outra pessoa. Exemplo, João, casado com Maria, em comunhão universal. Luciano quer deixar em herança um patrimônio para o futuro filho de Maria. Concepturo. Não nasceu. Não tá ainda nem na barriga.
Nessa situação, Luciano faz um fideicomisso transitório para Maria e quando o filho nascer, será transferido para o filho. Claro que neste caso o bem não se comunica ao patrimônio de João. Apresto são os presentes do casamento. O inciso 4 do artigo 1677, um exemplo é a aliança de casamento, tá? Que não se comunica. Observação: proventos do trabalho se comunicam. Segundo o texto de lei, não comunica. O artigo 1659 e 1608. Todavia, o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de comunicabilidade das verbas trabalhistas. O argumento é da solidariedade familiar. Regime de separação de bens: involuntária, convencional, absoluto, total. E é legal, obrigatório, congente. Voluntária, convencional. Decorre da vontade das partes e as partes elegeram por um pacto pré-nupcial. É um regime que objetiva a ausência de comunicação patrimonial. O que é meu, o que é seu. Artigo 1687. Não precisando de nenhuma vênia conjugal para agravar ou alienar os bens. Muito bem, isso aí é bom. Meninas, detalhe para esse regime de bens aqui. Só se o cara for muito rico, né? Mas enfim. Neste regime de separação convencional, como ficam as despesas do lar? Artigo 1688, desculpa. É na proporção dos seus rendimentos, salvo estipular no contrato pré-nupcial. O cônjuge continua sendo herdeiro e concorrendo com os descendentes. Isso é muito importante. Vai continuar concorrendo, né, nos bens depois da morte. Separação obrigatória. Não é eleita, mas nesse caso aqui é o regime de separação de bens. Na universal de bens não tem meação. Isso é um detalhe importante. Na separação parcial tem meação e no regime de separação de bens tem também meação. Então concorre, além da meação concorre. Enfim, isso aí a gente vê mais tarde. Não é eleita, a separação obrigatória não é eleita, ela é imposta e tem que ser obedecida. Artigo 1641. Súmula 377 do STF. No regime de separação legal, comunica os seus bens adquiridos na constância do casamento. Isso aqui é uma vírgula na lei. Participação final dos acordos. Isso aqui era um regime novo, interessante, mas tu tem que cuidar disso aqui, na verdade, né? Artigo 1672. Ele divide o patrimônio antes do casamento e bens adquiridos durante o casamento, de forma exclusiva e adquirido pelo casal. Estes bens adquiridos pelo casal é que são chamados de aquestos e são estes que comunicam. Aplica-se aqui a mesma presunção da comunhão parcial no que tange a bens imóveis. Presume-se do casal quando adquiridos na constância do casamento. São aquestos em regra, salvo provados em contrário. Pela prova, né? Agora vamos para a parte ruim, o divórcio. Coloca fim o vínculo patrimonial, não tem mais prazo para se divorciar. O artigo 580 merece uma interpretação conforme a Constituição Federal, de forma que o divórcio não obedece mais prazo. O divórcio indireto por conversão indireta. Indireto, primeiro você separa judicialmente, extrajudicialmente, obtém uma medida cautelar de separação de corpos, você primeiro separa e depois converte em divórcio. Não tem mais esse prazo. Quem se separou antes da emenda, agora já pode converter direto em divórcio. Não precisa esperar um ano para a separação. Por que ele persiste e continua no nosso ordenamento jurídico? Porque tem muita gente que se separou antes da emenda e continua separada e tem que essa prerrogativa de conversão em divórcio. Direto, você já vai direto para o divórcio. Não precisa esperar esse 1 ano, 2 anos da separação de corpos para poder fazer a conversão hoje em dia, né? Só quem se separou antes dessa emenda constitucional de 45. Artigo 581. Divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Divórcio é um direito potestativo, tendo direito de retirada. Quem tem legitimidade ativa na ação de divórcio? Artigo 582. Do cônjuge em regra, parágrafo único, curador, ascendente ou irmão do cônjuge incapaz. Observação. Quais são os efeitos da culpa no divórcio? Culpa é a grave infração a um dos deveres do casamento. Artigo 566. É a impossibilidade da retomada da vida conjugal, o abandono do lar, um ano contínuo, que será ganho. Boa parte da doutrina defende a ideia de que não há mais ganhos na culpa, mas o Código Civil ainda institui a verificação da culpa na dissolução do vínculo conjugal. Aquele que imputa a culpa haverá de comprová-la. O culpado, artigo 1704, perde o direito de alimentos, todavia é uma exceção ao parágrafo único. O culpado perderá o sobrenome do ex-cônjuge? Depende. Artigo 578. O dano grave ou manifesta distinção para os filhos. Agora, por vontade própria, pode ser problema nenhum. A culpa não interfere em nada no que tange a guarda e ameação.
A culpa pode gerar reparação civil se houver grave lesão no que tange a imagem da pessoa. Observação. É possível fazer o divórcio extrajudicial, artigo 1124A do CPC, que vincula os requisitos para essa concessão. Quer dizer, aquele que tu chega lá no cartório, de boa, não tô afim mais com esse cara, vamos separar. Só que tem alguns requisitos que são necessários, em regra, para poder se separar. Quais sejam? Que todos os envolvidos na separação sejam maiores e capazes. Se tiver filho menor de idade, não pode. Consenso, né, de ambos, e presença do advogado para ambas as partes. Pode ser um só para ambos ou cada um paga o advogado que quiser. Enfim, por escritura pública, em cartório, sem necessidade do oitiva do MP e homologação judicial. Na escritura pública há de constar divisão dos bens, prestação alimentícia e alteração do nome. Possível pedido de gratuidade de custos. Pode ser em qualquer tabelião do país. Eu tô lá na Bahia, não quero meu marido com a baiano, né? Terrinha boa. E vou lá e me separo. Sim, simples. Enfim. União estável. Caiu na prova da OAB. A 15º exame. Artigo que era união estável e alimentos. Dê uma olhadinha depois, é interessante. Artigo 1723. É pública e contínua e duradoura entre homem e mulher desimpedidos de se casar ou separados com ânimos de constituir família. Para ter uma união estável e necessária um prazo mínimo, é aí que tá. Não precisa, né? Ter um prazo mínimo. Precisa ter uma hora crucial, que é aquele de morar junto, intenção de, né, constituir família morando junto. Também não precisa. Segundo a súmula 382, não é necessário para a caracterização da união estável. É necessário ter filho? Não. A diferença entre uma união estável e um namoro é o ânimo de constituir família, a intenção. Rapaziada, o negócio tá louco mesmo. União estável de pessoas do mesmo sexo. A união homoafetiva é uma entidade familiar e, como tal, deve se aplicar as regras da união estável. Deveres pessoais, artigo 1724. Enquanto a união estável fala em lealdade e o casamento fala em fidelidade recíproca, apesar dessa distinção terminológica, a doutrina informa que na união estável também se exige a fidelidade, pois não é possível ser leal sem ser fiel. A união estável não exige a coabitação. A eficácia patrimonial, artigo 1725, salvo contrato de convivência. Cabe o regime de comunhão parcial de bens, concubinato. Artigo 1727. Não é eventual é igual a habitual. Impedir de casar é o casados que mantêm uma relação com outra pessoa há mais de 20 anos, por exemplo. Quais são os direitos da concubina ou concubino? STF e STJ têm um entendimento pacífico no sentido de que o concubino não é capaz de gerar direitos familiaristas, direitos na seara do direito civil. O concubino não tem direito a meação, nem alimentos, nem pensão previdenciária, porque não há vínculo familiar. O que a concubina poderá pleitear? Súmula 380 STF. A partir do patrimônio adquirido pelo esforço comum, a concubina não tem direito à indenização por serviço prestado. Absurdo. Alimentos. É tudo aquilo que for necessário para a manutenção da vida digna. É comida, vestuário, habitação, lazer, etc. Eu posso ter alimentos decorrentes de uma responsabilidade civil, exemplo, a atropelou B, que ficou em possibilidade de trabalhar, porém, e, portanto, o A terá que pagar alimentos a B. Artigo 1694 do Código Civil. Alimentos naturais que é a regra geral, visa a existência do cidadão e manutenção de um padrão social. Alimentos necessários, parágrafo 2º. Decorrem da culpa. Artigo 1704, parágrafo único. O culpado pelo término de relacionamento não tem direito a alimentos. Todavia, se necessitar, é possível que receba alimentos, mas apenas a verba mínima necessária. Quanto à sua causa, origem, ressarcitórios e reparatórios são decorrentes da responsabilidade civil, por exemplo, o atropelamento, artigo 475-Q do CPC, e parágrafo 2º do mesmo artigo. Voluntários são prestados por ato de vontade, exemplo, dar uma cesta básica por mês a uma família, artigo 545 do Código Civil, civis ou legítimo. Decorrem do casamento, união estável ou parentesco. Quanto à finalidade, provisórios, artigo 4 da Lei 5478/69, decorrem de uma decisão liminar, e provisionais, decorrem de uma medida cautelar, artigo 852. É interessante que quando eu estava fazendo a segunda fase da OAB,
eu acabei colocando a diferença dos provisórios e dos provisionais. Alimentos provisórios são fixados liminarmente na ação de alimentos. Possuem um caráter temporário e ainda é termo técnico utilizado quando a obrigação do dever alimentar está evidenciada em prova pré-constituída, certidão de nascimento, parentesco, casamento e união estável. E os alimentos provisionais não têm caráter provisório, mas possuem um quanto já estabelecido ao qual o alimentante deve adimplir. São arbitrados em medida cautelar, preparatória ou incidental, de ação de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulidade de casamento ou de alimentos, dependente de comprovação do fome boniures e o perículo in mora. Os provisionais destinam-se a manter o suplicante e a prole durante a tramitação da lide patrimonial. Isso é a diferença dos dois, né? Basicamente, os provisionais são um cautelar e os provisórios são fixados liminarmente sem aquela fomos boniures e o perigo in mora, né? Que é a obrigação de dever de alimentar, justamente pela certidão de casamento ou de nascimento, aquele que já tem uma prova pré-constituída. Continuando. Definitivos. Decorrem de uma decisão transitada julgado. Rebus stick stantibus. É possível sempre a alteração desses alimentos por meio de uma ação revisional, exoneração de alimento, faz coisa julgada formal, enfim. Alimentos transitórios são aqueles determinados apenas por um período de tempo. Características. Personalismo. Personalíssimos, com base no binômio de capacidade, possibilidade versus necessidade. Se for em uma inicial, deve demonstrar a necessidade do seu cliente em pleitear de tê-los e a capacidade do réu em pagá-los. Todavia, afirmar que os alimentos são personalíssimos não significa dizer que os alimentos são intransmissíveis. No artigo 1700, transmite-se aos herdeiros do devedor o direito nas forças da herança até a data a partir dos alimentos são... Quer dizer, os herdeiros têm que pagar caso o devedor morra, né, no limite da sua herança. Os alimentos são irrenunciáveis. Artigo 1707, a súmula 379 do STF. O STJ vem dizendo que é irrenunciável os alimentos entre ex-cônjuge e ex-companheiro é possível renunciar. Agora, o filho e o pai não pode renunciar, mas o ex-companheiro pode. Irrepetíveis, a grana que vai não volta. Se pagou, já era. Se tu não for pai, então me desculpa. Perdeu o Playboy, né? Ou seja, não é possível pedir de volta. Imprescritível. A falta de exercício não importará a perda do direito de alimento. Não quer dizer que agora venham pleitear. Eles pedem, em qualquer tempo pode-se pleitear alimentos, pois é imprescritível. O artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, traz um prazo de 2 anos para a execução dos alimentos. Isso recai também na prova da OAB na segunda fase. Todavia, se A foi condenado a pagar alimentos em 2004 e até 2014 ele não pagou nenhum real, neste cenário, seu credor poderá executar a pena nos últimos 2 anos, ou seja, de 2012 até 2014. De alimentos, lógico, se o credor for absolutamente capaz, ele poderá executar tudo. Isso é importante. Se ele for incapaz, não tem esse prazo de 2 anos do trânsito julgado da decisão, tá? Então, de olho nisso aqui que é muito importante. Isso já caiu na prova da OAB da segunda fase. Sobre um assunto do pai que era taxista. Enfim, dei uma procurada nisso aí que é interessante. Sério mesmo. Pois o prazo para ele não corre. Retroativos atuais. Só pode pedir alimentos para frente e nunca para trás. A partir da citação, eles irão retroagir. Súmula 277 para frente. Impenhoráveis e incompensáveis. Não admitem compensação e nem penhora. E os devedores de alimentos não são solidários. É uma obrigação subsidiária. Alimentos sujeitos da obrigação. Isso aqui também é interessante, cai muito na OAB, que eles não são solidários, mas subsidiários, quer dizer que se o pai não tiver condição de pagar alimentos ao filho, a mãe ou a genitora da criança pode pedir aos avós paternos, né? No mesmo caso contrário. Alimentos sujeitos da obrigação, artigo 1694. Quem são estes devedores? Podem incorrer o direito de família pelo casamento, ou seja, entre cônjuge, união estável, relação de parentesco, o cônjuge e companheiro não são parentes entre si. Alimentos entre cônjuge e companheiro são pleiteados ao término do casamento ou da união estável, artigo 1708. Era casado, me divorciei e fui condenado a pagar alimentos à minha ex-mulher e o faço mensalmente. E se a ex-mulher vier a se casar ou ter união estável em concubinato ou proceder com dignidade em relação a mim, ela perderá.
Proceder com indignidade é matar, é lesão corporal grave, o namoro do credor, isso fica bem claro. Não extingue a obrigação de prestar alimentos. O que vai extinguir é o credor, o devedor que casa, constitui união estável, cognato, que casa, constituir união estável, cognato não vai extinguir a obrigação de prestar alimentos. O devedor que casa, constitui união estável, cognato, o devedor não tem a extinção do dever de pagar. O que fica extinguido do dever de pagar é se o credor casa, constituir união estável, o namoro não. Então isso aqui é bem... tem que ficar bem ligado nas perguntas, tá bem questão disso aí, né? De concursos em geral. Alimentos entre parentes. De qual parente eu posso pleitear alimentos? O Código Civil trabalha com uma ordem sucessiva, causando uma responsabilidade subsidiária. O artigo 1698, ascendentes, os mais próximos preferem os mais remotos. Descendentes, os mais próximos preferem os mais remotos. Colaterais de segundo grau, irmão, parentes terceiro e quarto grau, tio e primo não são devedores de alimentos. E nem é possível pleitear alimentos aos parentes por afinidade. A responsabilidade do cenário é subsidiária, trata de uma ordem preferencial. Exemplo, o juiz entende que o Luciano tem uma necessidade de receber a título de alimentos R$ 1.500 mensais. Meus pais, todavia, só têm capacidade de me pagar R$500. Aí eu vou atrás dos meus avós para complementar isso. Aí meus avós só podem me pagar mais 500. Aí vou atrás dos meus tataravós. Não tenho, vou atrás dos meus filhos. E assim segue. Artigo 1698, chamados a integrar a lide. Em uma relação aos alimentos pleiteados pelos filhos, há uma regra binária. Vai ter que analisar se o filho é menor ou maior. Se for menor, os alimentos decorrem do poder familiar. A necessidade é presumida. Se for um filho maior que vai pleitear alimentos, decorre de parentesco e tem até 24 anos e estuda em instituição de ensino superior. A necessidade é presumida, não tem como gerar a própria renda. Nos demais casos, a necessidade ela haverá de ser provada. Por conta disso, deve ficar atento à súmula 358 do STJ. Se for maior e pedir alimentos, vai ter que ter contraditório, que será discutido nos próprios autos ou em ação autônoma. Prisão civil, artigo 773 seguintes do CPC e súmula 309 do STJ. Observação, Lei 11.804 de 2008, artigo 1 e 2. São pleiteados pela gestante, uma vez havido o nascimento, o artigo 6, os alimentos que eram gravídicos serão automaticamente convertidos em alimentos regulares, cabendo ao suposto pai o pedido de revisão, ação revisional, ação negatória de paternidade acumulada com exoneração de alimentos ou ação de exoneração de alimentos. Na fixação de alimentos gravídicos, não se deve esquecer a quarta parte da mãe. Há uma corresponsabilização. O prazo da resposta do réu é de 5 dias, pois é uma norma que traz uma tutela emergencial. Filiação. É uma relação de parentesco de primeiro grau, que hoje é guiada pela igualdade, pouco importa a origem do filho, se é adotiva, adulterino, incestuoso, os filhos são iguais perante a lei. Artigo 227 da Constituição Federal. Paternidade ou maternidade, os termos estão agregados. Na paternidade existem 3 dimensões: legal ou jurídica, biológica ou científica e socioafetiva. Legal decorre de presunção relativa e, segundo a lei, decorre do casamento. Artigo 1597. Estão presunções são bem fortes. Artigo 1600 e 1599. Não se aplica a união estável. O STJ é vacilante, mas o último posicionamento diz que se aplica a presunção de paternidade na união estável. Legal, né? Interessante. Biológico-científica, principalmente como exame de DNA. Quase com 100% de certeza, se uma pessoa tem vínculo de paternidade com outra, por conta dessa certeza, muitas pessoas passaram a recusar o exame de DNA e por conta dessa recusa nasceu a súmula 301, induz presunção relativa e jurisditanto de paternidade. A súmula modificou a lei 8560 de 92 no artigo 2A. Ainda nos artigos 231 e 231 e 232, traz esta ideia. Se a parte não tem condição de pagar o exame de DNA, a Lei 8260 de 91, o artigo 3, trouxe a gratuidade do DNA. A biologia não é mais importante para o parentesco, porque pai não é aquele que gera e sim que cria. Socioafetiva. É a paternidade decorrente do afeto, como acréscimo de sobrenome, registro civil, pedido de alimentos. É livre e desembaraçada, desprovida de qualquer vício. É aquela pessoa que, mesmo sabendo que não é seu filho, registra, assume,
Não é um cidadão que é iludido com a paternidade. Reconhecimento de filhos. Tá, continuando, eu me lembrei de um pequeno episódio meu. Reconhecimento de filhos. Voluntário, forçado, judicial. Voluntário. Atos jurídicos estrito sensu. É porque decorre da vontade humana. Estrito porque os efeitos estão todos disciplinados na lei. Pode ser praticado de forma isolada ou em conjunto. Trata-se de um ato irrevogável e irretratável. Só derruba se houver vício de consentimento. Artigo 1609. Tem que ter firma reconhecida. O testamento pode até vir a ser revogado, mas não o reconhecimento de filho constante nele. Pode ser feito antes do nascimento, quando ainda é um nascituro, e até mesmo após o falecimento. Se ele deixar descendentes, se o filho for maior, ele terá que concordar com o reconhecimento. Artigo 16 e 14. O menor até 4 anos da sua maioridade ou emancipação para impugnar. O STJ diz que é um prazo impróprio por ser um direito extrapatrimonial e indisponível, ele se tornaria sem prazo. Forçado judicial se dá especialmente pela ação investigatória de paternidade e filiação. Este parentesco imprescritível. Legitimidade ativa. É o filho investigante, o MP, em raras hipóteses, a pretensão personalíssima do filho. Legitimidade passiva é o suposto pai ou seus herdeiros, se for investigatória post-mortem. Não é contra o espólio, é contra o herdeiro, porque não de respeito ao patrimônio. Artigo 16, 15, foro competente do merecido do réu. Súmula 1, se for acumulado com alimentos a foro privilegiado por analogia, se aplica a investigatória de paternidade. É interessante que tem um artigo no Código Civil, se eu não me engano, sobre a paternidade, que ela é imprescritível, né? E personalismo, quer dizer que só cabe o pai investigar a paternidade do filho caso ele seja fruto do casamento do pai e da mãe, entendeu? Porque no casamento ele é presunção de filho, como é que eles chamam? Juris tantum? Pateris ré, na verdade. Porque é presumida, né? Tanto é que a mulher pode chegar lá no cartório e registrar somente com uma certidão de casamento, mesmo não sendo o pai da criança, enfim. E, portanto, ela só passa pros filhos, né, pós-mortem, caso esse pai já tenha ingressado com essa ação. Daí sim, passa pros outros, podem tomar a ação, mas não o filho ou a mãe, a avó, a suposta avó, no caso, ingressar com a ação de investigação de paternidade. Se eu não me engano, é interessante, aqui no artigo 16, direito patrimonial, 1601, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher. Então, seja personalíssimo essa investigação de paternidade, sendo tal ação imprescritível, pode fazer a qualquer tempo. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito a prosseguir na ação. Só para lembrar, isso aqui é interessante, porque já caiu na prova da OAB, quem fizer a segunda fase de processo civil já tem mais ou menos uma ideia do que seja. Beijo, até depois. Vamos ver o que vocês acham sobre meu vídeo. Até!